Hoje com o pastor Joseph Prince. O pecado imperdoável é um pecado que hoje o crente não pode cometer, ok? É um pecado que você tem que ver Jesus pessoalmente, amém? E falar que as obras que ele fez, curando enfermos, limpando leprosos, ressuscitando mortos, foram feitos pelo espírito do diabo. Isto é atribuir as obras do espírito às ações de Satanás, que é o pecado imperdoável. E era com Jesus em pessoa, escute bem isso. Isso fala de pessoas que, com olhos abertos, viram Jesus, porque o contexto, quando Jesus falou do pecado imperdoável em Mateus 12, naquele capítulo, foi uma figura de Jesus sendo rejeitado. No mesmo capítulo que ele falou do pecado imperdoável, ele foi rejeitado pela nação de Israel, por seus líderes, no seu ministério tríplice, profeta, rei, sacerdote. Na primeira vez ele disse: quem é maior do que o templo está aqui, o Senhor do sábado. Naquele mesmo capítulo, eles o rejeitaram como o grande sacerdote. E mais tarde ele disse: maior do que Jonas está aqui. Quem era Jonas? Um profeta. Ele era o grande profeta. Eles o rejeitaram no ministério profético e o rejeitaram como rei. Alguém maior do que Salomão está aqui. Então, com olhos abertos, sabendo quem ele era, o rejeitaram. Este foi o pecado imperdoável. Então, pecar voluntariamente também é pecado imperdoável, cometido pelo povo judeu naquela época, virando as costas para Jesus. Mas ali também tem uma advertência que quando a graça é pregada, não insulte o espírito da graça. E eu vejo na Bíblia, de todos os julgamentos que as pessoas falam, não falam daquilo que diz respeito aos julgamentos do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala de julgamento. Por exemplo, Paulo disse, pronunciando uma dupla maldição sobre qualquer um que não prega o evangelho da graça. Não falamos disso hoje. Eu vi este verso tempos atrás e decidi que em vez de ser duplamente amaldiçoado, eu quero ser abençoado e pregar o evangelho da graça. No livro de Gálatas diz que todo aquele que não permanecer, porque não é fazer o melhor, ou fazer o melhor não basta na lei, tem que fazer tudo. Aqui diz, todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei é maldito. E aqui diz, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por isso que no momento que você defende a lei, você está debaixo de maldição. Mas os que são da fé são benditos. Os que são da fé são benditos. Amém. Glória ao nome de Jesus. Olha, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, ou seja, o pecado contra a graça, ver a graça pessoalmente. Olha, amigo, como eu disse agora, as pessoas não percebem que rejeitar a graça, falar contra a graça, ou falar contra o evangelho da graça, na verdade vai ter maior castigo do que quem peca contra a lei. Aqui fala isso. Sabe, eu lia certa vez em Israel, quando estava lá, bem perto de Betsaida, eu lia sobre os ais. Nós estávamos fazendo um vídeo e eu li aquela passagem que Jesus falou, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque tu te exaltaste até o céu, mas serás abatida até o inferno. Ele falava de ais e pronunciava ai para essa cidade, para aquela cidade. O que aconteceu com Cafarnaum? Foi exaltada até o céu porque Jesus fez muitos dos seus milagres em Cafarnaum. Mas eles o rejeitaram. Rejeitaram a graça de Deus. Então foi abatida até o inferno. Naquela época tinha uma cidade chamada Tiberíades. E até hoje, Tiberíades existe. Mas Cafarnaum é uma cidade de ruínas. Quem a visita só vê ruínas. Não foi reconstruída. Ficou sob maldição. E então eu estava lendo isso e de repente eu li essa menção. Ai de ti. Mencionou Cafarnaum e também Betsaida, as cidades onde ele pregou, e ele disse isso, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, pense nisso, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti. Todas as cidades onde Jesus pregou, onde a graça de Deus chegou, onde ele limpou os leprosos, abriu ouvidos dos surdos e os olhos dos cegos, pregou o evangelho aos pobres, ressuscitou mortos. A graça de Deus chegou ali, mas eles o rejeitaram
E por isso vão ter maior punição do que os pecados da lei. É de maior castigo do que para as cidades de Sodoma e Gomorra terão. E quero dizer isso. Pense 2 vezes. Não, 3 vezes. Antes de se levantar contra o evangelho da graça. Falar contra a graça é tirar a esperança das pessoas. Amém? E o evangelho é chamado o evangelho da graça e paz. Então a Bíblia diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Voluntariamente, o Senhor falou que o Espírito Santo aqui é o Espírito da graça. O Espírito de favor que nós não merecemos, liberando provisão de cura, provisão de salvação, provendo bênçãos para os homens. E rejeitaram o Espírito da graça. Rejeitaram então a salvação. Querem trabalhar por sua salvação. Querem merecer a sua salvação. Viraram as costas para o Senhor e voltaram para a lei. Voltaram ao sacrifício no templo. A Bíblia diz que com isso pisaram o Filho de Deus. E essas pessoas tinham conhecimento da verdade, mas não receberam a verdade. Amém? Se olhar esta passagem, está em Hebreus capítulo 10. E eu estou lendo a partir do verso 26. Mas se você olha uma passagem, como é o meu estilo, eu não gosto de tirar o texto do contexto. É importante olhá-lo no seu contexto. Se tirar o texto do seu contexto, você gera pretexto. Daí vem os pretextos. Certo? Devemos interpretar no seu contexto. Então vamos começar com o primeiro versículo deste capítulo. Começa assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer os sacrifícios de bodes e touros. Teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, e a palavra aqui uma vez é uma vez para sempre, uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Olha, se sangue de bodes e touros tivesse funcionado e removido os pecados, os ministrantes, Paulo falando pelo Espírito, os ministrantes hoje não teriam consciência de pecado. Mas o sangue de Jesus não é um sangue comum. O sangue de Jesus é sangue real. O sangue de Jesus é sangue imaculado. O sangue de Jesus é sangue do próprio Deus. Por isso o sangue de Jesus pode te limpar e te purificar. É um sangue eterno, com perdão eterno. Você deve sentir como quando você sabe que a dívida foi paga. A dívida não deve estar mais na sua consciência. Amém? Se você sabe que Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, mas foi um pagamento pelos nossos pecados, e Jesus Cristo é maior do que a nossa dívida. Amém? É como se devêssemos a Deus 10 bilhões de dólares, ok? E Deus nos deu 100 trilhões. Amém? Amém? E a cruz é diremos, a justiça de Deus, o amor de Deus, fazendo pagamento à justiça de Deus. Amém? Alguns dizem, já ouvi pessoas dizendo que a cruz foi o pagamento de Jesus ao diabo. Isso não existe. O diabo não importa aqui, porque Deus não deve para o diabo nada. Ele é um espírito caído. Amém? Na cruz foi o amor de Deus. Amém? Fazendo pagamento à justiça e à santidade de Deus. E na cruz, o sangue de Jesus glorificou totalmente todos os requisitos do Deus Santo sobre a minha vida e sua vida. Amém? Deus foi glorificado pelo que Jesus fez. Não somente, simplesmente, ficou em paz, mas foi glorificado pelo que Jesus fez. Os atributos divinos foram justificados. Amém? Glorificados pelo que Jesus fez na cruz. E hoje a Bíblia usa o termo Deus é justo em nos fazer justos. Não, Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas o contexto aqui está dizendo Deus é justo em nos fazer justos. Oh, aleluia, pelo que Cristo fez. A Ele seja a glória para sempre. Amém? Se os sacrifícios tivessem funcionado, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Amigo, o sangue de Jesus já nos purificou de uma vez por todas. Não precisamos ter mais consciência do pecado.
nesses sacrifícios de bodes e touros, porém cada ano se faz comemoração dos pecados. Comemoração dos pecados é o oposto de não ter consciência dos pecados. Mas ainda hoje, parece que a igreja quer trazer de volta comemoração dos pecados, como toda mensagem hoje é comemoração dos pecados. Pensamos que isso é espiritual. Se lembrá-los do pecado, eles não vão pecar. Errado. Comemorar os pecados ou ter consciência do pecado, quanto mais pensarem nisso, isso vai produzir mais pecado. Amém? A Bíblia diz, se crermos certo, que o sacrifício de Cristo, uma vez por todas, nos purificou, nos limpou. Amém? Não teremos mais consciência do pecado. Ter consciência do pecado é dizer que Jesus não pagou nossa dívida. É duvidar que toda a dívida foi paga. É agravar o espírito da graça. Então, Jesus já fez uma obra perfeita. Amém? A perfeição aqui faz menção da obra perfeita no coração, que é uma perfeita consciência, que não está mais debaixo do peso da culpa, da consciência do pecado. Glória a Deus. Quero que você se lembre de 3 coisas para terminarmos. Se guardar isso no seu coração, você vai ser estabelecido em justiça. Amém? O primeiro está aqui. Então disse Jesus, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. A primeira coisa, a vontade. A vontade de Deus é o quê? Tira a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Na qual vontade? Qual vontade? A vontade de Deus. Queremos fazer essa vontade. A vontade de Deus é que se remova a primeira aliança da lei para trazer a segunda aliança da graça. E Jesus disse ao Pai, é lógico, antes dele vir como homem, disse, Pai, eis aqui venho para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido separados para Deus, feitos santos, santificados, pelo corpo de Jesus Cristo, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Quantas vezes? Feita uma vez. Feita uma vez. É a primeira coisa. A vontade de Deus. A vontade de Deus Pai. Amém? A segunda coisa. E assim todo sacerdote aparece a cada dia. Diga a cada dia. Ministrando e oferecendo muitas vezes. Diga muitas vezes. Os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, Jesus, havendo oferecido, como ele fez, para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. A segunda coisa é a obra do Filho. A primeira é a vontade do Pai, o primeiro item. O segundo é a obra do Filho, que te estabeleceu. Amém? Para sempre aos olhos de Deus. Seus pecados foram removidos. Diga após mim 3 vezes. Para sempre um único sacrifício. Mais uma vez. Para sempre um único sacrifício. Outra vez. Para sempre um único sacrifício. Amém. Amém. A obra de Cristo, o Filho. E a terceira coisa, o testemunho do Espírito Santo. Percebeu que o Deus triuno está neste capítulo? Então, antes de olhar essa passagem que fala de pecar voluntariamente, você deve saber por que eles viraram as costas. Essas pessoas que se viraram contra a vontade de Deus, o Pai, a obra de Jesus Cristo, o Filho, e o testemunho do Espírito Santo que vamos falar agora. Qual é o seu testemunho? E também o Espírito Santo nulo testifica. O Espírito Santo nulo testifica. Este é o terceiro item, o testemunho do Espírito Santo. Porque depois de haver dito o Espírito Santo, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Olha isso. Acrescenta. Então, o Espírito Santo disse antes, porei a lei nos seus corações e acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. A cláusula que proporciona a Deus colocar a sua lei nos nossos corações e escrevê-la na nossa mente é essa cláusula. Saber disso, que Deus é misericordioso, propícios no grego, as minhas iniquidades e dos meus pecados. Deus não se lembra, nunca mais. Dos seus pecados, Deus não se lembra, nunca mais. Amém?
E não é porque Deus está pegando leve no pecado agora na nova aliança, não. Deus é santo, amém? E sempre será um Deus santo. Mas Deus se lembra que quando Jesus morreu na cruz, ele colocou todos os seus pecados e os meus pecados no corpo de Jesus Cristo. E ele se lembra dos nossos pecados lá. Como no Antigo Testamento ele diz: me lembrarei dos seus pecados e os visitarei até a terceira e quarta geração. Agora ele diz: não me lembrarei dos pecados, nunca mais. Nunca mais quer dizer que você não vai ser visitado por Deus com punição. Porque Deus se lembra dos seus pecados no corpo de Jesus Cristo. Quando Deus liberou a sua punição de justiça e derramou também a sua ira sobre o corpo de Jesus Cristo. Por todos nós, porque ele não tinha pecado para morrer por eles. Ele foi punido como o maior dos pecadores. E enquanto ele era punido por Deus, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele colocou os nossos pecados, todos os pecados que cometemos e que vamos cometer, na categoria de pecado involuntário. Então, o pecado voluntário é pecado de rejeitar os 3 itens: a obra de Jesus Cristo, o testemunho do Espírito Santo, a vontade de Deus o Pai. Entendeu isso? Amém? É o Espírito Santo dizendo: se você souber esta cláusula, que Deus não se lembra dos pecados mais. Quantos crentes creem nisso? Mas caminham como se Deus lembrasse dos pecados. E que Deus vai visitá-los um dia. Eles dirigem na estrada e, se um pneu fura, eles... foi algo que eu fiz semana passada. Eu fiz algo ruim semana passada e Deus está me julgando. Algo dá errado. E ele se lembra: é porque quando eu era jovem, eu fiz aquilo. Não cremos realmente no testemunho do Espírito Santo. Nos ensinaram que o Espírito Santo encontra erros ou falhas em nós, está sempre procurando algum tipo de pecado. Mas olha, a Bíblia diz que o testemunho do Espírito Santo, que ele fala para você dos seus pecados, Deus não se lembra nunca mais. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amém? Portanto, Deus disse: certamente te abençoando, te abençoarei. E a Bíblia diz: ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia, porque Jesus foi a oferta final pelos pecados, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E continua dizendo: pelo novo e vivo caminho. E mais em frente diz: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. A vida do crente não é uma vida de medo, e você tem tanto medo de ir a Deus, porque Deus reconhece os seus pecados. Não é uma vida de ousadia. Amém? Se lembrando da obra de Cristo, glorificando a Ele, indo com ousadia a Deus. E é por isso que você quer entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, que é o caminho que Jesus consagrou para nós. Depois disso diz: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Não chegando com um coração que não tem certeza, aqui diz com inteira certeza, mas alguns não têm certeza. Não, amigo, aquela passagem que lemos mais cedo não é para você, o crente. Para o crente, Deus diz: achegue-se. Achegue-se com inteira certeza de fé. Amém? E depois diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Amém? E também diz: não deixando a nossa congregação. E depois disso, então fala do pecado voluntário. Para quem rejeita tudo isso. E por que, amigo, rejeitar tudo isso? Por que alguém quer rejeitar isso? Porque isto é da vontade de Deus. Deus viu que, debaixo da primeira aliança da lei, não tinha como ser abençoado. Amém? Então Deus trouxe a nova aliança da graça. Na primeira aliança, tudo dependia de você, o homem. Não matarás, não roubarás, não mentirás, não farás. Mas a nova aliança só depende dele. Eu irei, eu farei, eu irei, eu farei. Temos que descansar e dizer: Senhor, Tu és a minha provisão. Tu és, porque o Senhor disse: certamente abençoando, te abençoarei. Multiplicando, te multiplicarei. Senhor, Tu prometeste. Senhor, eu dependo de Ti. Eu descanso na Tua promessa. A obrigação não é minha de cumprir. Não é a aliança da lei mais. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Eu faço a minha parte, Deus faz a sua. Eu não faço a minha parte, Deus não faz a sua. Não, a nova aliança diz: porei a minha lei em seus corações. Eu serei seu Deus. Se tem problemas, eu serei seu Deus. Se estão doentes, eu serei seu Deus. E todos o conhecerão, do menor até o maior. Por quê? Porque os seus pecados
Não me lembrarei. Nunca mais. Esta é a cláusula, a última delas, que faz todas as anteriores funcionarem nas nossas vidas. Se nós não somos guiados por Deus, é porque não cremos que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Mas crendo, nós estamos falando que Deus não lida com os nossos pecados, mas lida conosco baseado no seu Filho. Não pelo pecado, mas através do seu Filho. Se Jesus merece o melhor, você recebe, porque Ele está lidando com você, baseado no seu Filho. Ok, fiquei alegre com essa pregação, mas eu quero terminar agora, glória ao nome de Jesus. Mas antes, eu quero orar por você que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, e você foi tocado pelo Espírito Santo e agora você sabe que você é um pecador e que Cristo morreu por pecadores e que Cristo morreu pelos seus pecados e você quer se tornar uma pessoa que conhece tudo aquilo que Cristo fez. Se este é você, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu confesso que Cristo morreu pelos meus pecados e Tu o ressuscitaste dos mortos para a minha justificação. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. E, Pai, eu te agradeço porque os meus pecados foram apagados pelo precioso sangue de Cristo. Agora eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu sou um filho de Deus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Obrigado, Pai, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Agora quero orar por aqueles que estão com problema no corpo, seja o que for, agora mesmo, porque os seus pecados foram perdoados. E Deus não trata de você agora baseado nos pecados, mas baseado no seu Filho, ou seja, baseado na justiça de Jesus. E agora, em nome de Jesus, só receba. Amém. Diga a Deus: Tu és um Deus que cura, portanto eu recebo essa cura para mim. Eu sou pleno. Amém. Saudável. Amém. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor. Esta é a nova aliança. Amém. Lembre-se, olhe para Deus como aquele que sempre faz: eu farei, eu serei, até mesmo cura. Agora mesmo receba em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu vejo o coração de alguém que parece que uma válvula acabou de abrir. Não sei se estava bloqueada. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Quem recebeu isso, você sente que o seu coração está muito mais claro neste momento e você está até respirando melhor e sente um calor nesta área. Deus está curando seu coração, seja quem for, e Deus está te dando uma válvula nova para o seu coração agora, em nome de Jesus. Eu declaro esse milagre criativo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém está sendo curado na parte de baixo das costas, uma dor nas costas. Quando você se assenta, você tem que esperar um pouco para ficar em pé porque você sente muita dor. Especialmente quando você tenta se levantar, você sente forte. Deus está te curando. Agora mesmo, Deus está te libertando disso no nome maravilhoso de Jesus. Uma pessoa com os olhos que parece que está com lágrimas o tempo todo. E agora mesmo Deus está curando os seus olhos no nome de Jesus. Obrigado, Pai. E muitos de vocês não conseguem dormir. Eu vejo vocês acordados muitas vezes. E agora, em nome de Jesus, o Senhor te conceda um sono shalom. O sono dos amados. Aleluia. Obrigado, Pai, no nome lindo de Jesus. Obrigado, Pai. Seja o que for que você tinha e não conseguia fazer um movimento, se era mover o cotovelo, mova o cotovelo. Não podia mexer o pescoço, faça isso agora em nome de Jesus. Amém. Se era o tornozelo, mexa o tornozelo agora mesmo. Deus está restaurando saúde para você. Não depende naquilo que você fez. Deus está dando agora mesmo. Você só tem que crer e receber. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.